E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Confessional Podcast. Se você curte esse canal, se você gosta de ouvir os episódios, compartilhe com seus amigos, se inscrevam aqui no canal, sigam nas plataformas digitais. E hoje nós teremos a alegria, mas também o desafio de conversarmos sobre relacionamentos com não crentes. Hoje é sutil, né? O assunto é leve. Hoje é leve. Vai ser bom. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Acho que a gente tem que ajudar também um pouquinho aqueles mais jovens que estão iniciando a caminhada cristã e que muitas vezes têm dúvida, né? Sobre como é que pode se relacionar com pessoas não crentes e tal. Acho que vale a pena. É interessante porque como as pessoas não sabem lidar com esse tipo de problemática, das duas uma, né? Ou não se relacionam por hipótese alguma, ou se entregam completamente ao relacionamento, aí já virou a chave, já saiu da igreja, já sucumbiu a tudo aquilo que a gente diz que ele não deveria fazer. E também muita gente tinha dúvida, tipo assim, então eu vou fingir que eu tô me relacionando. Eu acho que isso é outra problemática também, sim, né? com certeza. Como se fosse um erro a gente se relacionar ou blefar um relacionamento para poder chegar em algum objetivo. E assim, é complicado, né? Sim, acho que envolve muito a questão do mundo que a gente vive, né? Nós estamos num tempo, né, chamado era secular, pós-moderna, e tem muitos nomes para isso aí. E tem vários elementos nessa sopa pós-moderna ou secular que dificulta para o crente, aquela pessoa que ama Jesus, aquela pessoa que lê a Bíblia, que vai para a igreja, e ela vai e olha para o mundo, vê as pessoas, os colegas na escola, na faculdade, e ela lida com pessoas que estão vivenciando experiências ou princípios muito diferentes, né? Até mesmo aquela questão, né, Uriel, da pós-verdade que tem sido dita, né? Ninguém acredita mais em verdade, então o que importa na verdade são as opiniões e narrativas de cada pessoa, enfim. Acho que a gente precisa pensar isso. Uma coisa que eu estava pensando, e a gente acabou de ouvir recentemente acerca disso, de um dos pastores amigos nossos falando sobre cosmovisão e essa realidade de outros países, outras regiões, outros continentes. E eu diria que a gente tem um pouco de verdade, né? Não seria completamente. A gente vai ter essa aproximação por conta dessa atividade que a gente consegue visualizar tudo muito rápido que está acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo tem essa crise, né? Pessoas acreditam em alguma coisa que pode não ter nada a ver com a nossa cosmovisão, mas ainda assim a gente vai ter algum ponto de contato para conseguir se relacionar com elas. Por isso que é importante entender sobre verdade, né? Sobre cosmovisão, a forma como você pensa. Porque também você não pode cobrar do indivíduo que não tem a mesma cosmovisão que você, ou seja, não tem a mesma fé que você, que ele pense do mesmo jeito. Mas o fato dele não pensar do mesmo jeito não significa que você não pode ter uma amizade com ele, um relacionamento com ele. Sim. Afinal, a gente precisa usar esse meio, né, da amizade, do relacionamento, também como uma forma de cumprir o ID de Cristo, né? Falar sobre o amor de Jesus. Então a gente precisa definir muito bem essa verdade que a gente serve, para que ela não seja um ídolo que a gente cria e acaba assumindo. Porrete para bater nas pessoas. Porque às vezes, muitas das vezes a gente vê cristãos assumindo uma verdade só para briga, né? Na verdade, o evangélico tem a fama de se sentir perseguido, né? A verdade dele é dita, e se alguém rebate ou só argumenta, já é perseguição, já é algum problema. Então a gente tem que pensar muito bem sobre o que é verdade e assim entender a verdade que o outro pressupõe que tenha. Eu gosto muito de uma expressão que tem naquele livro organizado por Carson, A Verdade, que na verdade aquele livro é um compilado de uma conferência e são vários autores, ou seja, os conferencistas assumindo cada capítulo do livro, né? Então vai ter em determinado momento um autor falando ali, ele disse assim: considere o seguinte, as pessoas não sabem mais o que é pecado, não sabem mais quem é Jesus e não sabem mais essa problemática que pra gente como cristão é muito comum. Sim. Então é como se a gente tivesse que montar um varal e nesse varal colocar pecado, Deus e salvação. E voltar a falar sobre isso. Ou seja, como é que eu me aproximo de uma pessoa para conseguir falar da minha fé para ela, por exemplo. Obviamente a gente não fala só disso com as pessoas que a gente convive. Então dentro do relacionamento vai ter isso também. É inevitável, as pessoas têm dúvidas, elas não sabem o que é a nossa fé muitas vezes. E por elas não saberem, elas vão ter a curiosidade, mesmo que ela não queira ter contato algum. É tipo assim, tu tá com tua fé pra ir e eu vou ter alguma coisa pro lado de cá.
Sim. Seja lá o nome que ela der. É porque só pela forma como você se porta, né? Diante de vários assuntos, de várias questões, você, como o Rodrigo bem disse, você não precisa ficar falando, eu sou evangélico, eu sou reformado, eu tenho uma Sim. cosmovisão assim. Mas pela forma como você se porta diante de uma notícia, de um acontecimento, de alguma coisa, a pessoa já vai entender que você pensa diferente dela. Isso faz com que abra uma porteira para ela querer entender por que você pensa assim. É por isso que é um dos motivos, a gente já conversou aqui no Confessional em algum episódio, que é importante a nossa juventude, adolescentes, eles saberem definir a sua fé para eles mesmos. É importante que o indivíduo saiba defender para ele mesmo, justificar para ele mesmo por que ele é contra o aborto, por que a Bíblia não defende o casamento de pessoas do mesmo sexo, por causa disso, por causa daquilo. Porque quando alguém de pensamento diferente dele justificar com a fé dele ou com a verdade dele, o indivíduo saiba responder primeiro para ele, porque ele tem convicção disso, e assim com as suas ações traga convicção da sua verdade às outras pessoas. Esse é um bom antídoto, né? Uma boa vacina para que a pessoa esteja preparada para lidar com conversas, para poder falar com pessoas que tenham esse pensamento com os quais nós estamos lidando aqui. O famoso relativismo, o pragmatismo, o individualismo, que são colunas, né? São forças que atuam hoje na nossa sociedade. As pessoas não acreditam mais numa verdade única, antes elas entendem a ideia de que você tem várias verdades, aquela que for mais útil para mim, né? Se aquela coisa ela dá certo para mim, então é verdade para mim. E é suficiente isso. Então veja que está tudo muito centrado no eu. Está tudo muito centrado na pessoa, no indivíduo. Por isso essa ênfase no individualismo, que é muito comum em nossos tempos. Mas tem um ponto, eu acho que essa questão dos relacionamentos ela é fundamental para essa conversa, que é nada disso dá conta com a realidade. O relativismo não vai dar conta da realidade, porque a própria proposta, toda verdade é válida, se propõe a uma verdade universal. E aí já ela é autocontraditória. Então, se você pensar num pragmatismo, ele também entra no mesmo problema, porque, de certa forma, ele diz, não, tudo que dá certo é suficientemente bom, ou é aquilo que vai ser para aquele momento. A questão é, e isso que você está falando? É pragmático? Dá certo, mas dá certo para quem? E se eu disser que não dá certo para mim? Então já entrou no problema. E o próprio individualismo, porque, no final das contas, nós não fomos criados, ou para nós mesmos, né? Nós não fomos criados para ser suficientes. A gente precisa do outro. E muitas vezes nós encontramos pessoas sofrendo porque elas não deram conta por conta desses princípios que regem a nossa sociedade, mas que não dão conta da realidade. Quando eu olho para esse tipo de problemática, né? Porque assim, os jovens têm acesso a isso com muita facilidade, né? E os adultos e os pensando nos mais velhos também, nas pessoas da terceira idade, dos idosos, eles foram atacados por isso aí em algum momento. Mas tem uma coisa que a gente não consegue controlar, que é justamente os relacionamentos. E nós, como seres relacionais, por mais que a gente tente assumir alguma postura dessa, o relacionamento ele vai romper com isso aí. Uhum. Então isso é uma ruptura muito grande. É aquela história. Se o Uriel for individualista e eu for racionalista, pode ser que a gente nunca toque nesse assunto justamente para não romper o nosso relacionamento de amizade. Uhum. E isso é muito, muito louco, na verdade, né? Porque assim, eu assumo aquilo que eu penso, mas na hora de eu me relacionar com o Uriel, eu não toco no assunto para poder manter... Para preservar, né? Para preservar a nossa amizade. Mas aí, para mim, é justamente o nosso ponto de contato. É quando a gente consegue conviver com essas pessoas. Se a gente for puxar o período da gente de universidade, a gente tem histórias, pessoas, realidades completamente diferentes das nossas. Sim. Muitas diferenças, né? Sim. Então, assim, quando a gente... Eu lembro de exemplos de pessoas perguntando pra mim como era ser cristão. Uhum. Porque é uma realidade não tocável. Sim. É Era tipo, algo totalmente outro, né? como é que tu é cristão e tá aqui estudando isso aqui, por exemplo. Uhum. E a gente foi pra espaços anticristãos, Uhum. se a gente for parar pra pensar direitinho, né? As pessoas olhando pra gente, não, tem um crente aqui na minha sala e ele não vive dentro da bolha. Sim. Eu me lembrei de uma história interessante quando eu fui entrei no curso de filosofia, né, aqui na Federal de Pernambuco,
E eu me lembro que na época de Orkut, né? Aquela velha época de Orkut, eu tinha uma frase, que era uma frase que eu usava por ironia, obviamente, de Edir Macedo, no meu Orkut. Que benção. Era uma citação de Edir Macedo, que era uma crítica que Edir Macedo fez à época passada, né, dele, sobre a teologia da prosperidade. Era alguma coisa nesse sentido. E era uma crítica que eu fazia no meu meio. Por quê? Porque eu estava comunicando pra gente da igreja, né, para as pessoas. Aí eu me lembro de uma vez, eu tinha acabado de entrar no curso. Aí um colega ele tinha provavelmente visto esse meu Orkut. Aí ele fez assim: cara, tem um pessoal muito doido entrando aí na universidade e tal, na nossa classe, na nossa sala. Tem gente até da Universal aqui entrando. Aí eu disse, cara, por quê? Porque ele não faz parte desse mundo nosso. E realmente para ele era difícil entender a ironia que estava no que eu estava dizendo. Para ele eu estava, de alguma forma, chancelando o que Edir Macedo estava dizendo, mas na verdade não. Então a gente precisa entender que, de fato, pertencemos a mundos diferentes. Mas a gente precisa pensar que é possível pontes, né, Uriel? É possível fazermos pontes, Rodrigo. E acho que aí, nesse sentido, o grande aspecto que nós precisamos trabalhar é a amizade. Como é que essa amizade vai se dar dentro de um contexto de vivências tão diferentes? Eu estava lembrando aqui que o primeiro questionamento que me foi feito não foi sobre aquilo que eu creio, não foi sobre aquilo que a gente muitas vezes está vivenciando dentro da igreja, são sobre questões práticas e simples e diárias da nossa vida. E até é engraçado, porque eu assim, me vem muito forte na memória, porque um amigo me questionou se eu poderia jogar bola. E eu não fazia ideia de que alguns grupos de cristãos não jogavam. Sim. Era inimaginável para você também, Era, né? era assim, incrível. Verdade. E aí depois você vai descobrindo, vai crescendo e vai começando a entender que alguns grupos realmente foram tolhidos de alguma maneira. E eu acho que tolhido inclusive até para ser amigo. Sim. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte: não é só um problema de cosmovisão. É um problema que o Uriel falou lá no começo de quem realmente eu sou como cristão. Porque não é para ser um blefe a minha amizade. Eu realmente posso ter amigos. Sim. E deve, né? Sim. Mas eu acho que aí entra o pressuposto cristão que a gente precisa ter em todos os relacionamentos, sejam com crentes ou não crentes, que nós acreditamos que todos nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. E se a pessoa foi criada por Deus à imagem e semelhança do próprio Deus, ela tem um valor. E o valor dela não está no que ela pode me oferecer, não está nem mesmo nas semelhanças das crenças que ela tem para comigo. O valor dela está em que Deus a criou e criou como imagem e semelhança. Ela é uma pecadora. Essa é uma outra questão que perpassa isso também, mas o aspecto do valor intrínseco que está naquele ser humano e que me faz, portanto, ter interesse em me relacionar com ele é o fato de que Deus o criou. E nesse sentido, portanto, eu posso me relacionar, eu posso fazer isso de forma legítima e realmente com o coração aberto, né? Peito aberto. Uma outra coisa que eu lembrei que é interessante também, porque essas questões práticas é que realmente nos ajudam a elucidar, aplicar isso, né? a elucidar esse tipo de coisa. Meu melhor amigo do terceiro na escola, a frase dele, de quando a gente se conheceu, ele dizia assim: eu odeio crente. Uhum. Aí depois de uns meses, a gente é amigo, eu disse: é interessante, né? Tu odeia crente, mas teu melhor amigo é crente. Não faz sentido, né? Então, assim, porque ele viu que se ele quisesse conversar a respeito da palavra, eu ia conversar com ele. Uhum. Mas eu não estava no pé dele o tempo inteiro falando só disso. Não é pela força. Uhum. É como se muitas vezes a gente tentasse ser o Espírito Santo na vida da outra pessoa, né? Eu só vou sossegar quando tu se converter, mas isso não é um trabalho nosso. Sim. E você não consegue criar relacionamentos profundos simplesmente toda hora contrastando, toda hora exortando, retrucando. Você não vai conseguir criar. Tentando convencer a pessoa a todo custo. Exatamente, não vai conseguir. Então, para criar relacionamentos profundos que, eventualmente, podem ser uma janela de evangelização, é necessário que você tenha abertura para isso. Agora sim,
dentro da nossa vida, uma coisa que para mim uma riqueza muito grande é que quando normalmente essas pessoas entram em crise, elas vão nos procurar. Uhum. E a gente novamente vai ter que falar do evangelho para ela. Isso. E isso é uma coisa muito comum, as pessoas entram em crise com muita frequência. Eu diria que a gente vive o maior período de crise dos últimos anos. Então as pessoas costumeiramente vão nos procurar. Então eu não preciso estar esfregando na cara dela que ela ainda não acredita em Deus. Ficar provocando situações, né? Mas assim, se ela está me procurando, o princípio e o conselho que eu vou dar a ela não vai vir de outro lugar que não da Bíblia. Ela vai entender que tudo aquilo que eu estou construindo para ajudá-la é bíblico. E inevitavelmente eu vou ter que dizer para ela, ó, isso aqui vem de onde eu acredito, né? É tudo aquilo que eu creio. A minha ética é bíblica, não é de outro lugar. Então, assim, quando a gente começa a construir e mostrar para a pessoa como a gente vive, inevitavelmente a gente vai ter que evangelizá-la. Sim. Mas, dentro desse processo, a gente vai mostrando para a pessoa que, ó, a gente não é um ET, a gente vive dentro do mundo como você. Agora, auxiliado pelo Espírito Santo, a gente faz escolhas diferentes. Eu não vou me entregar à devassidão, eu não vou viver de maneira autônoma ou tentar viver de maneira autônoma. Muitas vezes as pessoas não nos verão surtando. Sim. E isso é um impacto muito grande. Por que um crente não se desespera num sepultamento, por exemplo? E você considerar realmente que a evangelização por meio da amizade é a mais eficaz exatamente por isso. Porque quando a coisa aperta, você vai procurar pessoas que você confia. Você vai procurar pessoas que você tenha já algum tipo de intimidade e que você espera que aquela pessoa te dê uma palavra de conforto e consolo coerente. E é exatamente numa hora dessas que as janelas se abrem, né? Que as portas se abrem. E eu vou além, pelo fato de já ter vivido isso, e vivido e presenciado algumas situações, é que mesmo que o indivíduo não tenha abertura, mas pelo fato de conhecer a forma como o outro pensa, pelo fato de ser cristão, pelo fato de ser crente, ele, quando tem necessidade, ele vai atrás. Eu já vivi casos na época de ensino médio, de um colega de turma assim, mais distante, aquele que sentava lá no fundo, eu sempre sentava na primeira cadeira, de que pouco contato a gente tinha, mas pelo fato de saber que era cristão, na primeira dificuldade que ele teve, problema que ele teve com o relacionamento da época, ele veio falar comigo, falar, a gente nunca conversou, mas como você é crente, o que você pode me falar sobre isso, entendeu? O que você pode me ajudar sobre isso? Então, assim, muitas das vezes você não tem nenhuma abertura, mas pela forma como você vive, como as pessoas entendem que você vive, essa abertura é criada, né? Por isso que, como o Rodrigo estava falando, nem sempre é necessário forçar uma situação. Você ficar sempre ver que a pessoa faz isso e fala, ó, se você continuar fazendo isso, você vai pro inferno, viu? Você não sei o que. O crente chato, né? O crente chato, você tá errado, viu? Você sabe que a Bíblia condena isso aí? Muitas das vezes, a forma como você se porta, ou uma abertura que vai ser feita por uma necessidade do indivíduo, seja de aconselhamento, seja de uma mera ajuda simples que seja, de um apoio, você vai ter muito mais abertura de falar do evangelho do que você tentar ficar sendo crente chato, forçando a barra, você acaba perdendo a chance, né, de falar de Cristo para aquela pessoa. Agora, é bom pensar o outro lado, que são os limites desse relacionamento. E você mencionou, né, suas amizades aí com pessoas não crentes e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem um limite, né, Rodrigo? Tem uns riscos, né? É inevitável. Porque você eventualmente pode estar em ambientes, por conta dessa amizade, que vão te levar ou podem tentar você a um pecado ou questões desse tipo. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer às pessoas que me questionam a respeito disso é o seguinte: a gente quer criar uma caixinha e definir o limite para todo mundo. Mas nós não pecamos nas mesmas coisas. Verdade. Então o meu limite vai ser diferente do seu limite, que é diferente do limite de Uriel. São limites diferentes, né? Vamos supor que eu tivesse problema, por exemplo, com bebida. E o meu melhor amigo não crente só vai para esse tipo de coisa. Cachaceiro. Então, assim, das duas uma. Ou eu só ia conviver com ele, por exemplo, no trabalho,
e não ia extrapolar isso aí. Por quê? Meu limite não me dá condições a esse tipo de coisa. Mas poderia ser que a problemática dele fosse outra. Né? Então, assim, na faculdade, e como muito comum, muitos amigos meus consumiam droga. Sim. Mas não era um problema pra mim. Imagina a gente lá na filosofia, hein? Os amigos que tinha. Pois é, cara. Então, Era assim, tenso. Então, quando a gente para pra olhar isso aí, como aquilo não me afetava, eu conseguia conviver com ele de maneira muito tranquila. Agora, se fosse uma outra coisa que eu tivesse problema, eu ia ter que impor determinados limites. A gente sabe onde o calo aperta, mas muitas vezes a gente gosta de andar na corda bamba. Na bordinha. E na bordinha escorrega, né? Então, assim, se você tem problema, por exemplo, com a área de sexualidade, vai ter coisas que você não vai conseguir conviver. É impossível. É aquela história, né? Se você tem problema com mentira e o seu chefe provoca você a mentir, você tá Brincando com fogo, brincando né? com fogo. E tem a questão de fato que você, lidando com amigos incrédulos, né? E eventualmente certas conversas, certas coisas que vão acontecer, sei lá, certos diálogos no WhatsApp ou coisas em festa e tudo mais, vão te colocar numa situação da qual você precisa olhar e dizer, opa, aqui não. E você não pode se levar. Ah, não, eu preciso criar relacionamentos profundos, eu preciso estar de peito aberto. Ah, e os caras estão falando ali sobre, sei lá, uma conversa sobre pornografia ou coisa do tipo, e você entra na piada, você entra naquela conversa, você abriu demais. Se você não impor os seus limites, ninguém vai impor por você. Aham. Ninguém vai conseguir fazer isso. Porque quando você impõe o limite, parece até brincadeira, né? Mas eu lembro de eu pedindo para os meus amigos não chamarem palavrão perto de mim na escola. Então, assim, não era nenhuma coisa muito grande. Mas quando a gente para pensar nisso aí, então, nas coisas mais sérias, por exemplo, tu acabou de citar a questão da pornografia. Se você sabe que as pessoas estão falando disso, eu ou você não iria nem lá. Sim. Pra quê? Então, assim, não adianta você querer ir para determinadas rodas, mesmo que todas aquelas pessoas sejam suas amigas. E o que é que vai começar a acontecer? Quando você tiver, se você impõe os limites, aquele tipo de conversa, de assunto ou de piada, não vai acontecer mais. Porque as pessoas vão começar a perceber que toda vez que aquele assunto entra, ou aqueles assuntos entram, você vai se retirar. Então, quando fulano tiver, já vai haver meio que um acordo ali de cavalheiros, não toca-se no assunto, mas ninguém vai fazer isso por você. Então, quem vai impor o limite da amizade, quem tem o princípio e a ética, somos nós. Então, quem vai impor isso de maneira muito tranquila, não é arrumando briga, somos nós, não tem pra onde correr. Quem tem o pressuposto de estabelecer limites, na maioria das vezes é o crente, né? Tem que ser. Tem que ser. Esses limites estabelecidos pela palavra. Isso é importante. Sim, sim. Né? Você não deve limitar-se simplesmente por qualquer outro critério que não seja pela palavra de Deus, pela lei do Senhor. Né? Mas isso é um critério importante que você precisa considerar. E isso vai muitas vezes limitar, sim, o relacionamento. Mas é isso, faz parte de como que a gente deve se relacionar com os não crentes. Isso faz parte da nossa caminhada. Eu não vejo como a gente caminhar de outro jeito, né? Determinadas áreas que a gente pode escolher para trabalhar, eu diria que elas são mais complicadas. Né? Por exemplo, tem gente que não faz ideia, mas a gente tem um sério problema sexual com pessoas da área de saúde. As pessoas pernoitam nos hospitais. Então a ideia da imposição do limite é a mesma. Por exemplo, se você trabalha com a parte de artes, vai ter coisa que você vai conseguir, tem coisa que você não vai conseguir fazer. Sim. Então eu fico pensando em amigos meus que ainda trabalham na área e diz assim, rapaz, tá difícil, viu? Essa questão ideológica, que mesmo que a gente tente ser a pressão, né, o da mais agenda, tranquilo possível para conseguir conviver, né? É muito complicado. Então, assim, quando a gente não pensa em determinadas coisas que acontecem, a gente começa a olhar dizendo assim, rapaz, será que isso realmente
a gente vai conseguir caminhar por aí, e aí talvez a gente realmente tenha que mudar. Sim. Vai ter coisas que a gente não vai conseguir fazer. Estabelecer limites. Isso. E acho que é um outro aspecto dentro desses limites que a gente muitas vezes precisa estabelecer. Outra vez, um outro aspecto, vamos dizer assim, mais negativo com relação a relacionamentos com não crentes, é que muitas vezes nós teremos que lidar com certos questionamentos. Certas questões que vão ser colocadas a respeito da nossa fé, às vezes é na escola, às vezes na faculdade, às vezes por um professor, às vezes por um colega, e que vão, de uma certa forma, desafiar nosso entendimento, que vão desafiar a nossa fé. E eu acho que vale a pena a gente considerar que precisamos, considerando, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, 15, 16, ali que fala do imperativo da apologética, a gente pensar do estar preparado para dar razão da nossa fé. Desse estar preparado o coração para responder àqueles que nos perguntam, caso eventualmente isso aconteça. Claro, tudo isso com mansidão, tudo isso com domínio próprio, mas é importante estar preparado, porque, como a gente falou lá no começo, nós vivemos em uma era secular. Eu diria que essa questão da apologética, de estar preparado, a gente só vai ter essa sagacidade se a gente estiver preparado. É tipo assim, as pessoas vão chegar com questionamento pra gente, né? Você falou de Pedro aí, mas eu gosto muito de lembrar de Paulo, lembrando do Deus desconhecido. No Areópago, aquilo né? ali é sensacional, mano. Uhum. Porque ele chamou pra si ali a parada. Ele não deixou tomarem conta da situação. Vocês conhecem esse Deus aqui? Vai ter hora que a gente vai ser posto nessa posição. Quem é o teu Deus? Porque por mais cuidadoso que a gente seja, em determinado momento vão colocar, né, sacudir a Bíblia na mesa assim, tu não acredita nesse Deus aí? Uhum. Explica isso agora. Explica aí. Uhum. Manda ele descer fogo. Explica essa situação aqui, ou uma coisa que apareceu na TV. São questões que aparecem. O pastor que foi pego fazendo... e agora? Ou então por que Deus deixou que isso acontecesse? Isso vem muito à tona, né? Exatamente. E principalmente que outra vertente aí, quando se questiona muitas das vezes, é porque se joga tudo no mesmo balaio, né? Evangélico é tudo a mesma coisa. Pastor é tudo a mesma coisa. Verdade. Entendeu? O Edir Macedo é o mesmo que o Hernando Dias Lopes, que é o mesmo que fulano, que é o mesmo que ciclano. E eles não sabem fazer essa divisão, né? Não. Então, se um pastor fez, todos os pastores são iguais. Uhum. Se um evangélico fez, todos os evangélicos fazem. Exatamente. Então, muitas vezes a gente vai ter, talvez, até que desevangelizar antes de evangelizar, né? Aquela coisa de dizer, isso aqui não é o que eu acredito. Isso não é assim na minha igreja. Tem nada a ver com isso. Eu estava comentando com vocês aqui em off, né? Que eu estava assistindo a série Netflix do João de Deus. E muita coisa que eu vi lá no João de Deus, né, daquela série, são vários vídeos dele fazendo aquelas curas e tudo mais. Cara, tem muita coisa ali que é parecido com o neopentecostalismo. E eu fico pensando assim, isso não é cristianismo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas até a gente explicar, né, que focinho de porco não é tomada, até a gente explicar que o que está sendo feito ali, as coisas que estão sendo colocadas, não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que acontece na nossa igreja, né, na nossa liturgia, que nós não esperamos por isso, nós não enfatizamos isso. Rapaz, isso leva tempo. E muitas vezes a gente vai ter que sofrer um pouco de preconceito, vai ter que sofrer um pouquinho de ouvir uma piadinha aqui e outra ali. Vai ter que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Não adianta você querer se estressar e querer defender tudo. Não vai dar. Você não consegue. Isso não é apologética, isso é tolice mesmo. A gente precisa cuidar. E aí, Provérbios também, acho que é Provérbio 26, eu não lembro agora os versículos, que é 4, 5, uma coisa assim, que fala, não responda ao tolo segundo a sua justiça. Aí, no versículo seguinte, responda ao tolo segundo a sua justiça. E qual a diferença? É que a gente precisa ter momentos. Tem momentos que vale a pena responder. Tem momentos que não vale a pena responder. A gente precisa ter essa sensibilidade. Rapaz, será que eu entrar nessa treta aqui no grupo do colégio, do WhatsApp, será que vai valer a pena? Mas espera aí, aqui estão falando de coisa muito séria, eu preciso falar aqui, porque se deixar esse mal entendido deixar essa aqui, sementinha plantada aqui, depois vai ficar difícil. Então tem momentos que você entra, tem momentos que você não entra. E você precisa ter essa sabedoria pelo Espírito Santo, né? É porque tem que pensar em qual briga é útil, né, de se entrar. Porque uma
convicção que a gente precisa ter, que a gente não vai conseguir responder tudo, né? Isso. E não vai conseguir deixar o indivíduo convicto, né? Às vezes não é uma questão só de valer a pena, né? É de saber se você vai conseguir entrar. Também. Se você não der conta de responder, é melhor ficar calado. É porque pode ficar pior, né? Então, assim, quando a gente olha para esse tipo de problemática, vão ter pessoas que realmente vão desafiar a gente. Uhum. Então, quando eu percebi que essa pessoa, né, que se tornou meu melhor amigo na escola, ele disse, eu odeio crente, primeiro eu fui ouvi-lo. Uhum. Odeia por quê? Então, tinha um estereótipo para ele. Ele tinha vizinhos que eram. E aí... Então, assim, eu me apresentei a ele, ele descobriu quem eu era. Aí eu cheguei em um determinado momento para ele, eu disse, eu sou crente, mas eu não sou igual a essas pessoas. Mas assim, não era crente 007. Eu não me escondi por anos ou meses. Eu descobri o que é que ele pensava e me apresentei a ele. Eu não preciso viver igual a essas pessoas, mas ao mesmo tempo vai ter hora que você vai ter que confrontar. Eu tive professores na escola, né? E nada melhor do que biologia para o professor entrar na sala e perguntar quem é crente aqui. Uhum. E eu digo a você, meu amigo, 100, 150 pessoas na sala, você titubia para levantar a mão ou não? Principalmente você não sabe o que vem depois, né? Pois Sim. é. E você não está muito sempre preparado para tudo. Ainda que nós sejamos chamados para nos preparar, você não sabe sobre tudo. Você não tem um conhecimento sobre todas as coisas. Então, a humildade é importante também nisso aí, né? Você ter essa humildade, ter essa consciência e pedir a Deus discernimento, né? Dentro dessas questões todas que são levantadas. Mas no final das contas, eu acho que o grande ponto é que nós somos chamados para criar pontes, né? E a gente tem que ter essa liberdade em Cristo, de poder realmente pedir a Deus, Senhor, abre oportunidades. Eu estou aqui na minha faculdade, sei lá, com seus 80 colegas aqui. Eu não fui chamado para viver numa bolha. Deixa eu criar laços aqui, criar pontes, e eventualmente Deus vai nos dar a condição de poder apresentar o Evangelho. E essas oportunidades surgem, e pela graça de Deus, Ele tem usado isso para realmente converter corações, para transformar corações. Acho que a gente é chamado para essa sensibilidade de criar pontes, né, nessas trincheiras do secularismo, né, para usar uma expressão que a gente usou aqui na igreja há pouco tempo. Uma outra coisa que eu gosto de pensar é o seguinte: a partir do momento que Deus dá determinadas expertises para a gente, determinados conhecimentos, a gente tem que usar isso para a glória dele. Uhum. Então, quando Deus permite que eu estude ou faça determinado curso, não é para eu me render ao curso e esquecer a Deus. Não, Deus está me dando aquilo ali para eu fazer para a glória dele. Então, quantos pensadores ou filósofos ou cientistas são cristãos e têm o maior orgulho de serem? Então, assim, quando a gente olha para a vida dessas pessoas, não é para dizer assim, não, eu estou me rendendo ao secularismo ou à ciência, ou seja lá o que for, e eu estou deixando de ser cristão porque eu não tenho base. A gente vai mostrar para as pessoas que a gente consegue ser cristão, conviver com elas, interagir, criar laços de amizade e ainda assim não se render ao Deus que ele se rendeu, seja lá qual for, né? Ele acredita em alguma coisa e vai ser idólatra de alguma coisa. Mas eu não tenho que me render junto. Eu não esqueço nunca de uma frase que um professor meu dizia em sala de aula, ele diz isso com muita frequência. Deus, que ele falava assim de Cristo, né? Uma coisa que eu admiro muito em Cristo, e a gente percebia claramente que ele não era cristão, é que Cristo não é Maria vai com as outras. Ele usava muito essa expressão. Uhum. E se a gente for parar para pensar direitinho, quando Deus nos chama a sermos sal, é porque a gente vai ter que ter alguma interferência positiva. A gente não vai ser salgado pela cultura, pelo nosso tempo, por qualquer outra coisa. A gente vai ser justamente essa pessoa que vai interferir nisso aí. Então, quando Cristo nos chama a ser luz do mundo, é para que, com a nossa vida, espelhando o evangelho que a gente vive, a gente conviva e, consequentemente, evangelize e, consequentemente, defenda a nossa fé e seja um referencial de que a gente esteja e se encontre para a glória de Deus. É verdade. Amém. Amém por isso. Acho que, né, Uriel, a gente precisa pensar sobre isso, Rodrigo. A gente precisa ajudar, né, uns aos outros e incentivar que nessa luta
desse mundo que a gente vive, nós não estamos sozinhos. Nesse sentido, um ponto que eu acho que a gente deve ser lembrado crie amizades com não crentes. Realmente, viva isso. Mas nunca isso vai substituir boas amizades com crentes. As duas coisas precisam andar juntas. Perseverança dos santos, né, mano? Exato, exatamente. E você está caminhando com crentes, sendo fortalecido na comunhão dos santos, no relacionamento com eles, mas você tem essa liberdade de poder criar essas pontes, né, de poder se relacionar com pessoas que não são crentes, mas conduzidos, é claro, por essa, muitas vezes, essa motivação de evangelização. Por isso que, pensando em tudo isso que a gente falou e nessa dificuldade que a gente vive, como você bem disse no começo, dessa ética situacional que a gente vive nesse momento da sociedade, que são pessoas que definem as suas verdades pelo que elas querem que seja verdade, a gente precisa viver o que o Rodrigo falou, né? A gente precisa tem que viver com pessoas crentes, desfrutar dessa amizade, desse relacionamento, mas também nós precisamos ser luz em meio a relacionamentos com pessoas não crentes. Afinal, nós precisamos não só evangelizá-las, mas testemunhar Cristo através das nossas ações, daquilo que nós fazemos, da oportunidade que Deus está nos dando, né? Então eu acho que a gente não mata a charada de relacionamento não cristão nesse episódio, mas a gente consegue dar um bom arcabouço para quem nos ouve pensar sobre isso, sobre a importância de relacionar com pessoas crentes, mas sobre a necessidade de se relacionar com pessoas não crentes, mas você estando convicto da sua fé e disposto a compartilhar sua fé com outras pessoas. Amém. Amém. Eu espero que nós tenhamos abençoado a vida de vocês com mais um episódio do Confessional Podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com um amigo crente ou com um amigo não crente. E espero que tudo isso que nós fazemos aqui seja bênção, não só para a sua vida, mas para a igreja brasileira. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.